Oi, bom dia! O Globo Comunidade vai falar dos cuidados com os animais domésticos nessa pandemia. Olha quem eu trouxe para o trabalho hoje. Vem cá, filho. Deixa eu apresentar o Raj, que é o York, que já me acompanha há 3 anos. Com a quarentena, muita gente decidiu adotar um cachorro ou um gato para fazer companhia. Quer saber como adotar um amigo? A gente te mostra como. E fala também das dúvidas por causa do coronavírus. Quais os cuidados na hora de passear? Como fazer a limpeza quando chegar em casa? Eles podem pegar corona, passar pra gente? Tem algum risco se eles derem um cheirinho no outro cachorro? Olha, são muitas dúvidas. Vamos começar logo o programa. Globo Comunidade está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A combinação de pandemia com solidão fez as adoções de animais dispararem. O crescimento só na capital foi de 60% de janeiro a maio. Os nossos companheiros ajudaram a esquentar corações e também a economia. A serenidade no olhar de quem encontrou um lar para chamar de seu. Eu sempre tive a vontade de ter um cachorro, mas nunca achei que fosse o momento ideal devido à minha disponibilidade. Eu trabalhava muito, então estava sempre fora de casa. Agora, durante a quarentena, como a gente está o dia todo em casa, eu achei que pudesse ser uma boa hora. Em pouco tempo, a Gaia transformou a quarentena do João. A gente faz várias atividades juntas em casa e acaba fazendo o tempo passar. Ainda mais nesse momento onde ela é uma filhote, que é uma tensão muito grande. Ela é muito dependente ainda. A casa da Eduarda ganhou mais uma criança. Quando veio a pandemia, ficamos todos nós juntos, isolados. E eu sempre senti essa vontade de ter um bichinho para animar, para trazer aquela felicidade que todo mundo sabe que cachorrinho, bichinho de estimação traz. Essa decisão veio a partir da minha necessidade de mais companhia, de aliviar o estresse, a ansiedade. Estou trabalhando de casa desde o início da quarentena, então esses sentimentos têm se aflorado muito durante todos esses meses. Só que a pandemia trouxe também outro lado. O abandono de animais aqui no estado aumentou 40%. A pandemia provocou esse índice de abandono, muitas vezes porque o adotante, a pessoa que tem um bichinho de estimação, perdeu seu emprego. E aí, não tendo alternativa, colocou o bicho na rua, que, aliás, serve de aviso aqui. Abandonar, maltratar animal é crime. A parceria entre Camila e Laila nos passeios é antiga. Mas a rotina delas mudou bastante durante a quarentena. Antes da pandemia, a gente gostava muito de sair para passear na rua. E agora que as coisas estão começando a voltar ao normal, minha intenção é querer voltar a levar ela para passear na rua. Mas, claro, tomando todos os cuidados possíveis, né? Levando ela com sapatinho para cachorro. A Maria também tá com novos hábitos. Faço toda higiene, passo álcool, limpo as patinhas dele e cuido dele direitinho. Na casa da Raiza, tem preocupação para cachorro na hora dos passeios. Eu passo um lenço umedecido, antes. E depois eu uso um produto que foi feito específico para eles, que é um álcool gel seguro para cachorro. Que não tem nada a ver com o álcool gel que a gente costuma usar em nós humanos. E elas não estão sozinhas nesses novos hábitos, não. As vendas de produtos de higiene para os animais e de limpeza para as casas dispararam principalmente na internet. De março para cá, só numa rede de pet shops, por exemplo, o número de clientes dobrou. Houve um grande aumento, um aumento assim muito expressivo de todos os itens. A gente não estava preparado, nem nós, nem os fornecedores. Houve um consumo assim muito grande, muito grande. Chegou a faltar. O que está aumentando também é o amor e a certeza de que a adoção responsável traz um bem enorme para os dois lados da relação. Acredito que eles vão ser muito felizes comigo e, sem dúvida, se a gente não tivesse na quarentena, se eu não estivesse trabalhando de casa, eu não teria conseguido ajudá-los e não conseguiria levá-los para minha casa, né? Hoje em dia eu falo para todo mundo. Ela já faz parte da minha família. Deixou a casa mais alegre, mais contente, foi muito bom. Se você puder e quiser,
adote e dê muito amor e muito carinho. Muito bom a gente ver tudo isso, mas por outro lado, como a gente viu na reportagem, o número de animais abandonados no estado do Rio também cresceu. Esse dado de 40% de aumento durante a pandemia é do IBGE e do Instituto Pet Brasil. Mais de 1.300.000 animais se juntaram aos mais de 3.400.000 cães e gatos que já não tinham lá. Vamos apresentar nossas entrevistadas? Vem para cá, filho, até assustou. A gente recebe aqui no estúdio as veterinárias Juliana de Oliveira e a Nathalie Cunha, que são professoras da UF. As duas trabalham juntas na universidade, mas mesmo assim a gente vai manter com o distanciamento social para conversar de forma mais segura, né? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Em meu nome e em nome do rádio também, vem aqui com o papai. Olha, quem vê, né, igual a gente viu agora na reportagem, esses cãezinhos, esses gatinhos, assim, não tem como, né? Dá vontade de agarrar, de apertar, de ter um dentro de casa. Aí. Olha o carinho. O que a gente precisa saber antes de adotar? Primeiro de tudo, parabéns quem pensa em adotar um animal de estimação, porque com certeza ele vai ter, essa pessoa ou essa família vai ter momentos de muitas alegrias com esse animal. Tem responsabilidade, né? Gasto, Sim, trabalho, tempo, o que a gente tem que pensar? Então, esse é o primeiro parabéns. Mas a gente imediatamente tem que pensar, o que a gente sempre fala, é na guarda responsável. Então, a gente tem que assumir que ao adotar um animal, eu sou o tutor dele e agora eu tenho uma responsabilidade com esse animal. E precisa também se preparar financeiramente. Sim, tem que pensar, eu quero adotar um gato, eu quero adotar um cão, né? O cão dá mais gasto, geralmente? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Gasto com ração, vacina, o que tem aí? Medicamentos e, caso sejam necessários, e visitas regulares ao veterinário para fazer qualquer tipo de consulta e uma necessidade que a gente pode falar também em relação à castração desse animal. E a gente tem que pensar, uma vez eu sendo esse tutor desse animal, eu tenho que pensar, eu tenho espaço, qual é o ambiente que eu vou promover esse animal? É um ambiente seguro? Eu tenho que pensar nisso. É isso, tem um cãozinho, tem muita gente de olho, uma história que a gente mostrou que o Raj acompanhou de perto, né? Lembra do cachorro algodão que parou a linha amarela? Tem novidade nesse caso, ele está pronto para ser adotado. Quem conta essa história para a gente é ele, que acompanhou todo o flagrante a bordo do Globocop no Bom Dia Rio. Bom dia, Guilherme Peixoto. Oi, Diego, bom dia. Era uma quinta-feira, dia 30 de junho. Era mais uma manhã a bordo do Globocop, de olho no trânsito na cidade aqui do Rio de Janeiro, quando de repente a gente viu um congestionamento diferente na linha amarela. O trânsito parou. Olha só. O cachorro assustado corria na pista, até que uma mulher abandonou o carro para tentar ajudar e correu atrás do cão. Foram mais de 40 minutos de muita expectativa. Mais gente ajudou. Esse homem de moto conseguiu parar o cãozinho. No Globocop, vimos que o cãozinho estava fraco e muito assustado. Os funcionários da concessionária que administra a Via Expressa chegaram para ajudar, mas ele escapou de novo, se escondeu embaixo do carro. Depois, voltou para a pista e foi pego. E agora, enfim, a gente pode respirar aliviado. Ele já está ali no acostamento, está recebendo ali a atenção de quem estava passando pela avenida. Pouco antes das 9 da manhã, funcionários usaram uma rede para fazer o resgate e colocaram o cachorro no carro. Ele foi levado para a sede da empresa. Ganhou água, ração, uma coleira. Ele resistiu, resistiu bastante. Teve usuário que ajudou a gente também. E a gente fomos devagarzinho, botamos ele no cantinho, acalmamos o cachorro, acalmamos ele e graças a Deus deu tudo certo. O cachorro ganhou o nome de Algodão e recebeu o tratamento veterinário Carinho. Ele se recupere, os machucados, que ele fique bem e que apareça alguém que queira adotar, que queira cuidar dele. Tem aí para dar todo amor e carinho ao cachorro que ele merece, todo o sofrimento que ele já passou até agora. Olha ele aí nessas imagens mais recentes. O Algodão agora já está recuperado e pronto para adoção. E já tem gente na fila para dar um lar para o cachorro, que literalmente parou a linha amarela. Você viu só, Raj? A concorrência está grande, viu? Que eram 50 pessoas, 50 famílias querendo adotar o Algodão.
e agora fizeram uma seleção, são 5 que estão aí no páreo. Boa sorte para a família e boa sorte também para o algodão. E olha, gente, os benefícios de um animal doméstico para a nossa saúde são cientificamente comprovados. Nesse isolamento, os casos de depressão aumentaram com o isolamento. Vamos falar aqui por Skype com a neuropsicóloga e psicopedagoga Grace Falcão. Bom dia, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Globo Comunidade. Quais são os resultados aí que a ciência já comprovou para a nossa saúde por causa aqui, ó, desses companheiros? Literalmente eu sempre digo que os cães são anjos de patas, né? Então eles de fato trazem uma motivação para quem os adota. Inclusive as pessoas com depressão, elas acabam tendo que cuidar de um ser vivo. Então elas dispensam tempo, cuidado. Então isso já faz com que elas voltem a ter um movimento. Você já deve ter acompanhado muitos casos de perto, né? Desculpa te interromper, mas assim, a gente fica curioso para saber isso. Sim, inclusive eu recomendo, né, eu percebo quando uma pessoa está extremamente depressiva e que aprecia animal, obviamente, eu indico porque você vai dispensar cuidados, ainda mais um recém-chegado, né, um bebê pet, né, digamos assim. Então, como requer mais tempo de cuidados, então é interessante que realmente ele se dedique. E isso, inclusive, tem pesquisas, né? Um grupo controle, né, em Portugal foi feita uma pesquisa com 80 pacientes psiquiátricos, né, com depressão. 40 dessas adotaram um cão e em 12 semanas tiveram um resultado fantástico na sua recuperação. Que incrível, então, né? é incrível. Adotar um cão faz muito bem à saúde mental. Doutora Grace, obrigado pela participação. Muito importante ver como é que os cães podem nos ajudar, inclusive em casos sérios, né, como a depressão. Seja sempre bem-vinda, tá, ao Globo Comunidade. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Um beijo, bom domingo. Vem pro chão, vamos chegar para cá, porque a gente tem muitas dúvidas aqui para tirar com as duas tias aqui, ó, Raj. Vem para cá, que é a doutora Juliana e a doutora Nathalie, que estão aqui com a gente hoje. Primeira pergunta que muita gente faz: pet pode pegar corona? Então, é uma pergunta que não é simples, mas a gente responde. Exato, é uma pergunta que a ciência procura cada dia esclarecer. O que nós sabemos hoje, Diego, existe uma possibilidade do cão ou gato adquirirem coronavírus? Essa possibilidade existe, mas ela é bastante remota. Houve casos em outros países? Nós temos aí em torno de 4 a 5 relatos de cães e gatos que, de fato, foram diagnosticados com Covid e que a ciência já chegou à conclusão que esses cães e gatos, eles adquiriram a Covid dos seus tutores, por terem um contato íntimo, né, com tutores que estavam positivos para a Covid. Aqui no Brasil não tem caso? Não temos casos relatados no Brasil, não temos diagnóstico de Covid nem em cão, nem em gato no Brasil. A chance deles adquirirem a Covid-19, ela é de fato muito pequena. Eles podem servir de superfície, por exemplo, passei com o meu cachorro no lugar que alguém contaminado deixou sua marca e ele pisou com a patinha dele lá. Ele pode estar levando esse coronavírus na patinha para casa? Sim, pode. Ele é o que a gente chama, ele é um veículo. Ele pode ser, assim como o nosso sapato, que nós andamos na rua, o cão, né, o que está passeando, ele pode servir como um veículo, sim, para o vírus. Por causa disso, a gente deve evitar dar aquele beijinho, aquela bitoca, deixar ele dar aquela lambidinha na orelha, ou não tem problema? Então, Diego, essa é uma questão importante. O que a gente sabidamente recomenda hoje é que quando a pessoa, ela tem um diagnóstico que ela é positiva para a Covid, ela não deve ter contato com o pet da família, com o pet da casa. Então, a gente compara o cachorrinho de verdade com um cachorrinho de pelúcia. Existe a possibilidade dele levar contaminação para outras pessoas da casa? Existe essa possibilidade. Se a pessoa que tem a Covid, ela passar secreção no pelo do cachorrinho, ele de fato, o cachorrinho ele pode servir exatamente, ele vai fazer exatamente o mesmo papel que um animal de pelúcia. Ele vai servir de superfície contaminada e se outra pessoa pegar, abraçar e tiver o contato, essa pessoa, então, essa transmissão, ela pode ocorrer. A gente deve reforçar a limpeza? Pra gente, por exemplo, eu sempre ando com um tubinho de álcool gel, porque na rua é mais difícil encontrar um lugar com água e sabão. Para o cachorro, álcool gel... Não pode. Não pode. Pode queimar a patinha dele, né? Nós não devemos passar álcool gel no animal,
nem nas patinhas, nem no focinho, não devemos passar álcool gel animal. O que a gente pode e deve fazer é limpar o cachorrinho com água e sabão. Opa, então chegou a parte prática aqui do Globo Comunidade. Acorda, meu, que tá na hora de lavar a mão aqui, para todo mundo tá vendo. Acorda aqui, fazendo um favor. Vamos chegar para cá. Então, por exemplo, a gente preparou aqui essa bacia com água. Ali tem um papel toalha, mas você em casa pode usar realmente uma toalha de pano, uma toalha seca de pano, né? E aqui tem um sabãozinho, que é até um sabãozinho antibacteriano. Pode ser sabão em barra ou sabão líquido também. O Rádio combinou aqui comigo que assim, uma patinha tá bom para fazer a demonstração, né, filho? Como é que faz? Em casa é importante colocá-lo num lugar seguro, né? Que eu consiga segurá-lo, porque às vezes no tanque pode ter um acidente, né? Água corrente de preferência, que tem uma água, mas como é que eu começo? Primeiro o sabão, primeiro a água? Então, primeiro você vai precisar molhar a patinha do animal. Venha, filho, vamos então, molhar a muito importante, como a gente está fazendo uma limpeza na patinha do cachorrinho, o ideal é que a gente use um produto para cachorrinho. E aí a gente tem aí no mercado muita disponibilidade de sabonete líquido ou shampoo para cachorro. Então, a prioridade é usar um produto que seja específico para a espécie. Certo. Então, molhei a patinha, aí eu venho com o sabão e esfrego assim? Esfrega. Pode ser em barra ou pode ser o líquido, tanto faz? Pode ser o sabonete. O sabonete líquido fica mais fácil porque ele vai entrar entre o pelo, sobre a pele, entre os dedinhos, ele vai limpar com melhor eficiência, né? Não, fecha nele, ele está se sentindo no salão de beleza aqui. Olha que beleza. E então, qual que é o segredo para essa limpeza ser eficiente? Toda aquela regra que a gente tem, aquela regra que a gente tem ao lavar nossas mãos em relação ao tempo, é a mesma coisa. Então, a gente não pode só passar rapidamente o sabão, né? Então, nós temos que esfregar bastante. E depois tirar bem, né? Por exemplo, para limpar entre os dedinhos e depois enxaguar bastante, Diego. E aí, uma outra questão muito importante é que depois dessa limpeza, como a gente vai molhar a patinha do cachorro, a gente precisa deixar essa patinha bem sequinha. Certo. Essa água aqui está, na verdade, na temperatura ambiente. Eu, em casa, quando dou banho, eu deixo a água levemente aquecida. Qual que é a temperatura ideal? Mais morninha? Então, essa água mais morninha, em geral, ela é mais agradável e eles toleram melhor. Se a água estiver muito gelada e a gente estiver aí num dia de um clima mais ameno, mais fresquinho, eles podem achar pior. A água quente nunca, porque ela vai machucar, né? Então, essa água, que a gente fala assim, só quebrar o frio da água, que essa água morninha, ela é bastante adequada, ela é suficiente. Uma pergunta que acabou de chegar aqui do nosso editor Felipe Deck, cachorro grande, que não tem essa possibilidade, não é assim mansinho. Um pano úmido, um pano grande, passar nele assim, resolve ou não? Não. Só vai tapear um pouquinho? E um cachorro ideal é água e sabão. O ambiente que você usa para dar banho no seu animal, já de rotina, é o mesmo ambiente que você pode usar para você lavar as patinhas. Por exemplo, até emendando a pergunta aqui do Felipe, ali a gente trouxe aquele lenço higiênico, que é a última coisinha ali, ó, gente. Também tem para bebê, tem específico para animais. Resolve, nesse caso, ou parcialmente? A gente tem que pensar, Diego, se a gente quer fazer a prevenção, esse lencinho ele não resolve. Ele vai só dar uma tapeada e tirar a sujeira superficialmente. Então, se a gente for pensar em prevenção, água e sabão. Certo. Tem muita gente evitando levar o pet nos pet shops para dar banho, coisa e tal, e tá fazendo banho em casa. Só que assim, uma coisa é um profissional fazendo isso, outra coisa é quem está se aventurando. Qual que é o principal risco de dar um banho em casa? Qual que é a principal recomendação que vocês dão? Então, aí eu acho que a gente pode apontar duas questões principais, Diego. A questão para você dar o banho em casa, você precisa ter um ambiente onde esse banho ele vai ser dado de uma forma segura. Porque, em geral, os cãezinhos eles não gostam muito de tomar banho. E aí o animal pode tentar fugir, ele pode cair, ele pode pular, escorregar, e a gente pode ter aí um acidente sério e o animalzinho pode se machucar bastante. A água entrar no ouvido também pode ser um problema e causar várias doenças. Né? Exato. E a outra questão é que toda vez que a gente dá banho no animal, a gente tem que ter certeza, tem que garantir que após o banho, esse animalzinho ele vai ficar bem sequinho. E seco não significa secar só o pelo, nós precisamos secar a pele, porque senão esse animal ele vai ficar com a pele e o pelo úmidos e isso depois pode trazer aí alguma dermatite. Então, a orelha tem que ser protegida, não pode entrar água na orelha. Isso é bastante desconfortável, além de poder trazer o problema. Pra isso, né? Depois do banho, o animal ele tem que ficar bem sequinho. Falando bastante de cachorrinho, vamos falar de gatinho também, porque assim, o cachorro fica mais controlado em casa, mas tem muito gatinho que se acorda, ele já foi lá, deu um passeio e volta para casa. E passeou, sabe-se lá por onde. Qual que é o cuidado com esse gatinho?
Então, Diego, aí vou levantar aqui, voltar aqui para a cadeira. Ideal, a situação mais ideal, é agora que a gente está ficando um pouco mais em casa, é que a gente consiga identificar aonde que esse gatinho ele vai passear. Em geral, os gatos, eles gostam de passear, mas eles gostam de passear por locais que são altos, que são elevados. Então, às vezes, a gente encontra o gatinho dormindo em cima do carro do vizinho, a gente encontra o gatinho passeando por cima do muro. Às vezes, o gatinho ele vai tirar um cochilo lá em cima do telhado do vizinho. Então, esses locais não são locais onde o gatinho vai se contaminar e vai ter possibilidade de contaminar ou trazer alguma secreção contaminante com a Covid-19. Então, ela passa assim, não ser uma preocupação tão grande. Mas aí eu volto a chamar a atenção. É interessante que a gente saiba onde que esse gatinho está passeando. O que é importante em tempos de pandemia, saber que esses relatos que a gente tem visto em animais que estão infectados são diretamente relacionados porque eles estavam muito próximo de alguém que estava doente. Então, é bem diferente de um gato que, por exemplo, está, como a professora Juliana falou, está na rua. Se aproximar das pessoas, Ele né? é um gato, a gente evitar esse isso, contato. É um gato que próximo, não vai ter tanto contato com uma pessoa. Tá legal. Então, o risco é bem menor. Daqui a pouco a gente volta a se falar mais. São muitas perguntas. Se deixar, a gente vai até o esporte espetacular aqui, tirando dúvidas. E você tem vontade de adotar um amigo desse aqui? No próximo bloco, a gente te dá todas as dicas e te apresenta também algumas ferinhas que estão esperando você para adoção. Olha aí, Globo Comunidade volta já. O Globo Comunidade está de volta, hoje com a participação especial do meu cãozinho Raj. A gente está falando sobre os cuidados com os nossos bichos de estimação nesses tempos de pandemia e também sobre adoção. Você aí, se animou para ter um companheirinho desse? Gostou da piada? Ou um gatinho ou uma gatinha? A Prefeitura do Rio tem um projeto de adoção. Ele se chama Entrega Pet. Prepara o coração, que é pura fofura. Nosso projeto de entrega pet se deu início em março, quando, por conta da pandemia, nós acabamos zerando o número de adoções no abrigo. Então surgiu o projeto, né, onde a gente faz a entrevista das pessoas toda online. A gente pede vídeo da casa, foto, para testar a segurança do local para onde o animalzinho está indo. E depois entregamos o animal até a casa da pessoa, cumprindo as regras de isolamento social. Desde que se iniciou o projeto, tivemos mais de 2.000 pessoas interessadas em adotar. E desses mais de 2.000, 205 pessoas já receberam os animaizinhos em casa em segurança. Essa é Elvira. Elvira já é uma cadela idosinha, ela deve ter mais ou menos aí em torno de 8 anos de idade. É porte médio, muito boazinha, adora carinho, adora dar risadinha. Elvira veio de uma apreensão que teve em Piedade. Todos os cães que estavam com ela na apreensão já foram adotados. Ela apareceu na nossa live. Da apreensão dela agora só falta ela ser adotada. Muito boazinha, já está castrada, vacinada, vermifugada, microchipada, prontinha para um lar, para quem quiser dar oportunidade para um cão idosinho. Esse é o Otelo. O Otelo é um mix de Rottweiler. Ele tem mais ou menos aí de 3 a 4 anos. O Otelo tem que sair para uma adoção super responsável, porque ele é um cão que a gente não sabe como vai se comportar com criança. Ele não aceita bem outros animais, então se a pessoa tiver condição de fazer um acompanhamento com um adestrador, ou se for um adestrador e quiser dar uma oportunidade para o Otelo, ele já sabe fazer alguns truques, né, da patinha. Ó, tá? Mas tem que sair para uma adoção super responsável, porque ele é um animal que ele requer certos cuidados. Esse é o Fred. Fred tem mais ou menos de 3 a 4 anos. Fred é porte médio, tá? Muito carinhoso, gosta de brincar, adora pedir carinho, tá? Fred já está no abrigo já há algum tempo. Ele havia sido adotado e acabou tendo que ser devolvido, tá? Quando chegou no abrigo a primeira vez foi por ser vítima de maus tratos. O Fred foi abandonado a um poste, amarrado pelo pescoço com um fio de telefone, tanto que ele tem até cicatriz aqui no pescoço ainda. A adoção tem que ser consciente, tá?
tem que ser com responsabilidade, o animalzinho é uma vida, ele tem necessidades, tá? Ele vai ser dependente de você, então adote se você tiver certeza do que você quer, do que você está fazendo, de que o animalzinho vai ter que ficar com você até o fim da vida, porque para eles ser adotado e depois devolvido para o abrigo, ter que passar por todo o processo de adaptação ao abrigo de novo, isso é muito triste. É, gente, bicho também tem sentimento. E a próxima live do projeto Entrega Pet da Prefeitura do Rio, anota aí, vai ser no dia 15 de agosto, essa só para gatos para adoção. As informações estão todas aqui ó, na nossa página na internet, g1.com.br/RJ. E você sabia que nossos colegas aqui da redação também entraram aí nessa onda de adoção, sempre também com muita responsabilidade? Olha aí os gatinhos da Raíssa, são 2. O primeiro ela pegou em março, o outro em maio. É uma farra, ele vai desvendando, vai passeando pela casa toda. E essa aí é a Dori, que está lá na casa do Lucas. Olha aí que fofinha. Olha. Diversão garantida. Então, reforçando. Agora sim a Dori da casa do Lucas, olha aí. Olha lá. Ele vai conversando. Já não precisa mais conversar sozinho, ele já tem alguém para conversar. Olha aí. Vamos voltar aqui a falar com a Juliana e também com a Nathalie. O que está acontecendo agora? Uma outra pergunta que também é bem importante. Muita gente ficou fazendo home office em casa, ficou mais tempo agarrado, eles adoraram curtindo, mas de repente vão ter que sair para trabalhar de novo. Tem que fazer uma readaptação? Como é que funciona? Então, Diego, aí nessa situação, cada cachorrinho pode ter um comportamento diferente. Então, é interessante que o tutor, ele observe se esse cachorrinho está com alguns comportamentos durante essa fase de volta ao trabalho, que o cachorrinho vai passar a ficar sozinho em casa. É interessante que o tutor observe se realmente está acontecendo algum comportamento indesejável, se o cachorrinho está destruindo alguma coisa ou está com comportamentos não típicos. É legal também que o cachorrinho agora ele está recebendo muita atenção. Então, à medida que a gente volta a trabalhar e que esse animalzinho ele vai ficar de novo sozinho em casa, a gente não pode simplesmente não prestar mais atenção nenhuma no cachorrinho. Então, eu não posso ali ter essa parceria, essa convivência legal com o cachorrinho só agora que a gente está em casa e depois eu voltar para a minha atividade normal, ir fazer outras coisas, outras atividades e esquecer que o cachorrinho está ali. Né? Ele precisa de atenção, ele precisa da hora de carinho, ele precisa receber alguma atenção, né, para ele não se sentir isolado de repente. E aí a gente vai observando o comportamento desse animalzinho e ver qual a necessidade. Maravilha. Gente, muito obrigado pela participação das duas. Sejam sempre bem-vindas aqui ao Globo Comunidade. Dúvidas importantíssimas. Até a próxima. Obrigado, tá? Pela colaboração também, tá, meu filho? O Globo Comunidade fica por aqui. Se cuida e cuide dos seus animais. O coronavírus ainda está circulando, ainda não tem vacina. Ótimo domingo para você, uma ótima semana. Tchau, tchau.